Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Café com Trading. Edilza Pinheiro aqui, trazendo para vocês as pré-marcações do mini índice. Vou fazer aqui um trade recap sobre as principais movimentações de hoje. A minha expectativa para hoje seria de compras, né? O mercado está fazendo, no meu entendimento, está fazendo uma distribuição, certo? Onde o mercado veio aqui embaixo, muito embora a, a última quebra de estrutura, né? O mercado fez aqui para baixo, mas depois que ele acumulou aqui, pessoal, ele fez sweep de liquidez, tomou a liquidez e depois de uma acumulação, né, e de uma manipulação, a gente sempre aguarda, portanto, uma distribuição. O mercado ontem distribuiu, só que ele se deparou aqui dentro, né, deste Fair Value Gap. Então, notem que ele gerou bastante liquidez aqui e hoje ele abriu pagando essa venda, né? O mercado saiu de uma região de Fair Value Gap, liquidez interna, ele retornou novamente para uma liquidez interna dentro de um Fair Value Gap. Se ele não invalida, né, essa região de demanda, região compradora, logo a expectativa é de que ele possa dar continuidade, né, a essa distribuição que se originou ontem, né? Então, a gente teve uma distribuição, uma acumulação, o mercado retornou para uma região para que possa estar dando seguimento. Então, eu tenho uma expectativa de que essa distribuição pode subir um pouco mais, tá? Os grandes players do mercado podem jogar o preço mais para cima, onde a gente tem objetivos para serem cumpridos em times frames maiores. Olha só aqui no semanal, tá? Vamos dar uma olhada aqui no semanal. Vamos ver essa expectativa aqui pelo semanal. Olha só, bastante liquidez aqui do nosso lado esquerdo, né? Foi quase que em sua totalidade consumida, certo? Após essa captura de quase toda essa região aqui de liquidez, o mercado, o que ele fez, né? A vela seguinte dessa semana fez uma captura bem tímida, é bem verdade, né? O mercado capturou muito pouquinho aqui, muito pouquinho, essa é boa, bem pouco aqui, mas foi o suficiente para jogar o preço, né, em direção contrária, ou seja, se ele captura uma região, nesse caso aqui a mínima, ele vai tentar buscar capturar o objetivo final é lá em cima, tá? Então eu tenho essa vela do semanal, na realidade eu tenho um CRT, né, do semanal, então eu tenho esse range todo do semanal para que possa ser atingido, né? Então a expectativa é dessa mitigação, tá? Dessa mitigação de alta até pelo menos este objetivo. Lembrando que esta vela aqui também foi swipada. Olha só, foi swipada. O objetivo final seria lá em cima, ele veio 50% e retornou. Mas também não deixa de ser um objetivo para ser atingido futuramente, tá, pessoal? Mas por enquanto eu estou com esse objetivo mais próximo do preço, tá? Então, era essa a minha expectativa para hoje. Continuidade aí, portanto, da distribuição que começou ontem. Pelo diário, a expectativa também seria de alta, certo? Porque nós tínhamos, né, esse outro range do diário, onde o mercado capturou essas duas velas internas, né? O mercado deu indicativo aqui para a gente que poderia vir consumir o PDH. Foi bem isso que aconteceu. A minha expectativa é que esse Fair Value Gap, né, seja, portanto, invalidado, ou seja, que se torne uma região de inversão do Fair Value Gap para dar sequência, portanto, a essa mitigação, tá? Notem que ainda não foi, né, invalidada, notem que deixou pavio, mas a expectativa para hoje já muda, para amanhã, aliás, já muda de figura, né? O mercado rompeu a vela
anterior, nos dando esse entendimento de continuidade dessa movimentação de alta, ok? Bom, vamos ver o que rolou hoje, né? Vamos dar uma olhada aqui, mais precisamente no 15 minutos. Olha só, galera, olha só o tanto de liquidez, né, que o mercado deixou, né, ontem para hoje. Então, o mercado deixou essa liquidez, abriu com esse gap, tinha liquidez aqui para ser buscada, consumida. O mercado ainda respeitou este fair value gap aqui, tá? Ou, aliás, order block, desculpa. Esse aqui, esse camarada, também tinha uma base aqui, né? Então o mercado respeitou. E aí a gente ficou com esse primeiro range, tá? Primeiro range do dia. No 15 minutos a gente tinha, portanto, este range para se estar trabalhando. Eu peguei uma compra. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu peguei uma compra logo de início, quando eu percebi essa possível movimentação em 1 minuto. Então eu vou colocar aqui em 1 minuto. Então a gente estava com esse range. A minha compra foi bem antecipada, tá? Foi a partir das capturas de liquidez aqui nessa região, aqui embaixo. O mercado capturou. Então o range dava para pagar aí, portanto, os 350 pontos. E eu entrei aqui Entrei, aliás, mais antecipado, ainda não tinha nem fechado, salvo engano, essa vela. Entrei aqui, mais embaixo, para se pegar os 350 pontos. Aqui mesmo, tá? O mercado pagou os 350 pontos e depois retornou novamente, porque ele ainda não tinha feito nenhuma, né, captura da mínima do dia. Então aqui foi bem antecipado mesmo, só devido à região, né, essa rejeição, essa captura de liquidez. Então fez aqui uma pequena, o início, né, da acumulação, manipulação e uma pequena distribuição até essa região aqui de cima, que seria o alvo, na verdade, né? Aqui embaixo o mercado capturou, capturou essa vela vendedora e foi buscar a máxima também, tá? Então aqui foi a minha entrada. Além do leilão que eu peguei, uma compra, salvo engano, foi uma compra também que eu peguei. Foi justamente essa puxada aqui para cima e depois o mercado caiu. Bom, e olha só aqui, pessoal. Olha só o que aconteceu depois, né? Depois dessa acumulação, né? Uma acumulação bem interessante também. Esse tipo de acumulação aqui é uma mão na roda para se aguardar o mercado vir buscar, capturar a liquidez e jogar o preço lá para cima. Então o mercado capturou, da vez que capturou, o range de 15 minutos, né? Lembrando que nós estávamos trabalhando dentro desse range. O mercado faz a captura, aqui ele troca, né, de mãos, aqui. Então, deu a possibilidade de fazer uma outra compra aqui, certo? Só que eu, particularmente, faço uma única entrada, uma ou duas. Ontem, salvo engano, fiz 2 entradas. Eu tomei um stop no leilão, e aí, como o stop do leilão ele não é muito curto, então eu tive que fazer mais operações. Mas normalmente, quando eu não levo logo o stop, né? E aí eu pego tão somente um único trade. Se tomar stop, evidentemente que eu vou buscar esse prejuízo ainda no mesmo dia. Mas se eu já começo o dia com stop gain, é a meta do dia que eu busco os 350 pontos. Então aqui o mercado deu essa possibilidade de uma entrada nessa passada, tá? Que mudou aqui de característica, né? O CISD.
mudou de característica, poderia estar entrando aqui para se buscar 350 pontos. O stop não fica barato. Ó, o stop técnico tem que ficar pelo menos o risco 1 para 1, certo? E o meu stop, né, que eu costumo deixar normalmente 250 pontos. Olha só, o mercado pagou o objetivo, né? Tinha bastante liquidez. Ele deu outra oportunidade aqui dentro, para quem não tem esse costume ainda de pegar dessa forma, né, do mercado jogar o preço lá para cima e já querer entrar. Uma outra entrada seria, inclusive, aqui nessa vela, só que, salvo engano, não pagou os 350 pontos, ó, não pagou, e teria, com os 250 pontos, teria dado stop. Então, o mercado deixa essa lacuna do preço justo, que é o Fair Value Gap. O mercado trabalha aqui dentro, captura essa liquidez. Você pode entrar assim, dessa forma aqui, né? Dessa forma, para se pegar aí os 350 pontos, stop aqui embaixo. Então o mercado pagou novamente quem entrou, quem aguardou o mercado trabalhar aqui dentro, né? Então ele deu uma outra oportunidade quando ele invalidou esses caras vendedores também, olha só. Invalidou. Aqui é uma entrada bem objetiva, tá? É uma entrada bem objetiva. O fechamento fechou acima, deu a entrada, né? Então aqui também teria sido uma boa oportunidade de estar se entrando. Além do mais, o mercado já tinha feito a captura de liquidez e o objetivo, além dos 350 pontos, o objetivo final, a máxima do dia, tá? Então era esse o objetivo final de toda essa compra aqui dessa região. Mas se você quer, assim como eu, pegar tão somente 350 pontos, tem essa possibilidade. Você quer pegar um trade mais longo, sabendo dos objetivos que a gente tem para serem atingidos, né? Então, aí você alonga seu trade, porque o mercado geralmente vai buscar a ponta, né, contrária do que ele foi swipado. Se swipa na máxima, logo ele vem buscar, né, ele vai tentar buscar as mínimas. Swipa a mínima, ele vai tentar buscar a máxima, e foi bem isso que aconteceu. E nós estávamos numa região compradora, tá? E o viés diário, para mim, era de compras, né, de dar continuidade, seguindo aí os compradores, né? E o mercado, para quem entrou nessas regiões, né, para quem gosta de trades bem longos, o mercado pagou e muito bem, né? Pagou bastante, bastante mesmo. A partir daqui dessa região, vamos ver quantos pontos o mercado subiu hoje, né? Quase 3.000 pontos, né? Então é dessa forma aqui que eu trabalho, né? Buscando os 350 pontos, objetivo ou objetivo final. E geralmente está pagando esses objetivos, né? E aqui o mercado, quando ele chegou aqui na máxima do dia, certo? Ele faz as capturas de liquidez. Aqui também ele capturou. Então, sua entrada, você aguarda esse tipo de movimentação, né, de captura de liquidez, entrada nessa região para se pegar também um objetivo do 15 minutos ou os 350 pontos. Vamos dar uma olhada aqui quanto essa venda, né? A partir do momento que ele chegou na máxima, ele ainda pagou. Mas é tal coisa, não era a minha intenção de vender, tá? Não tinha o menor interesse em vender. Aliás, ultimamente eu só compro praticamente, tá? É difícil pegar uma venda. Quem está me acompanhando lá no Instagram já deve ter percebido que eu mais compro do que vendo. Então, aqui o mercado tinha um objetivo muito curto. Olha só, era aqui o objetivo dessa venda, porque swipou lá em cima, tá? E aí, aqui a entrada pelo 15, nessa região. Mas olha só, o mercado pagou, e pagou muito bem, né? Pagou 600 pontos, praticamente. Ó,
quase 600 pontos a partir do momento em que a segunda vela, né, a vela que capturou a liquidez anterior aqui, fechou, entrada na terceira vela. Então ele pagou o objetivo, esse objetivo, 300 pontos, mas pagou bem mais. Ele veio buscar, né, fechar aqui o Fair Value Gap, olha só. Veio fechar esse Fair Value Gap e aqui ele deu continuidade à compra, né, continuidade às compras. E olha só aqui, pessoal, aqui numa região já bastante mitigada, Fair Value Gap de 1 hora, a expectativa era de dar continuidade às compras, né? Então aqui o mercado entrou aqui dentro do Fair Value Gap, fez a captura de liquidez e a entrada pelo 15 minutos, né? Aqui, fechamento da vela, stop aqui embaixo. Nesse caso, pelo 15 minutos ficaria, né, inviável, mas ele pagou, né? Pagou, portanto, mais de 1.000 pontos, né? Pagou mais de 1.000 pontos. Vamos dar uma olhada lá em 1 minuto. Pelos 5 minutos também pagou muito bem. Então vamos ver aqui a chegada do preço, né, aqui dentro, capturando liquidez. Capturou essa liquidez. Outra captura. Uma entrada mais objetiva seria aqui, né, mais embaixo. Olha só, o stop ficaria um stop curto, né, abaixo do Fair Value Gap. Então aqui seria uma entrada com uma maior confirmação, né, nesse sentido seria nessa invalidação desse CIRD, tá? Então aqui o mercado confirmou, né, trocou de mãos, e aí jogou o preço lá para cima, ok? Stop de 170 pontos, um stop curto, aqui um stop técnico, né, abaixo, e o mercado simplesmente foi embora, né? Então tinha o objetivo de 350 pontos e o objetivo final aqui no topo anterior, certo? Então as principais movimentações que o preço fez hoje, né, após ele atingir o PDH e não dar essa continuidade na queda novamente. Deu um bom trade aqui, claro, pagou super bem, né? Mas se deparou aqui nessa região e foi embora novamente, porque eu acredito que ele esteja fazendo uma distribuição, né? Então a gente tem que olhar para as compras, tá? Bom, vamos ver agora como é que o mercado pode se comportar amanhã, né? Quais são as minhas expectativas para amanhã. Bom, mas antes disso, vamos dar uma olhada rapidinho aqui nos 5 minutos. Olha só aqui os 5 minutos, né? Faz a captura. Olha só que esse engolfo, né? Engolfou, voltou aqui nesse order block. Mas o importante mesmo a gente está observando, né, essas capturas de liquidez, mas ele vem aqui dentro desse order block que capturou aqui atrás, ó, sweepou e foi embora, né? Sweepou e a comprinha se deu no fechamento dessa vela. Aqui essa venda foi mais interessante. Olha só o sweepou aqui em cima, objetivo final, o fundo. O mercado pagou o objetivo final e foi embora, novamente seguindo aí seguindo o fluxo do comprador, né? Então aqui foi bem mais interessante de se observar, né, esse trade aqui de venda que tinha objetivo aqui embaixo, tá? Então é dessa forma que eu estou observando mais as entradas mais objetivas, mas dentro sempre do SMC, tá? Aqui também o mercado faz a captura, aqui dentro de um Fair Value Gap, e assim sucessivamente.
Bom, vamos colocar aqui no diário. E vamos renovar aqui o PDH. E o PDL, a máxima e a mínima, né? Vamos ver se o mercado sai daqui. A expectativa é de que ele vá o quê? Visitar o PDH, tá? Então, a expectativa é de alta. Então, vamos ver se o mercado já abre pagando, aí buscando o PDH. E se ele faz apenas sweep, né? A gente vai pensar, né, numa forma de vender, mas dentro das tomadas de liquidez, né? De uma invalidação de um fair value gap, etc. Mas eu vou esperar o quê? Uma compra, tá? Porque o mercado pode dar a sequência, né? A sequência, olha só como o mercado fechou a vela anterior, tá? Me indicando, né? O indicativo que eu tenho aqui são de compras, tá? E como eu falei lá no início do vídeo, o mercado fez sweeps aqui embaixo, né? Temos objetivos lá em cima. Então, eu tenho esse alvo aqui de compra, tá? Tenho esse outro alvo aqui, que é o do semanal. Vamos dar uma olhada novamente. Isso, do semanal, tá? O mercado capturou a liquidez aqui embaixo, logo a gente tem todo esse range para se estar trabalhando. Inclusive, eu vou colocar essa linha aqui. O mercado saiu daqui de dentro. E a gente tem esses alvos aqui para cima. Olha só, pessoal, a gente tem um fair value gap bem longe, que o preço pode ir buscar, né, ainda essa semana, na próxima semana, se continuar com essa mitigação. Lembrando, pessoal, olha só o que o mercado já fez aqui, né, no semanal mesmo. O mercado fez o famoso choke. Logo, a gente sempre aguarda, né, o mercado fazer uma mitigação, voltar em regiões, né, que ele deixa fair value gaps, order blocks, enfim. Aqui também temos um outro fair value gap. O mercado pode respeitar aqui, dar continuidade à troca de característica, de fato, de alta para baixa. Lembrando que nós ainda não somos totalmente vendedores, né? O mercado está tentando fazer um choke, né? A troca de característica, e ele pode sim estar fazendo essa mitigação de alta para chegar nessa região. Aqui ele vai ter que decidir se ele vai dar sequência, né? Quebrando mais uma estrutura que é o famoso boss, tá? Prestem bastante atenção nos time frames maiores, né? Temos uma hierarquia. Voltando para o diário. Opa! Aqui no diário a gente só tem essa expectativa, né? Não tem nada para se marcar aqui embaixo. Vamos dar uma olhada aqui no 4 horas. Bom, no 4 horas. No 4 horas. Temos um fair value gap aqui. Ele saiu dessa região, saiu daqui, olha só. Logo, qual é a expectativa? Sai de um fair value gap, de uma liquidez interna, para se buscar uma liquidez externa. Olha só a externa, né, que ele pode buscar. Aqui, fez isso. O mercado fez isso, deixou o fair value gap comprador, ele já respeitou e está indo no alvo, pelo menos o alvo, o objetivo final daqui do 4 horas é aqui, tá? Vamos ver se ele tem a capacidade, né, a força compradora de se jogar mais para cima. Vamos dar uma olhada em uma hora aqui não é nada, né? Não temos esse fair value gap. A gente tem aqui embaixo, né? Vou retirar isso daqui. O mercado ainda pode vir nessa região. Nós queremos comprar, né? Então, ele pode muito bem abrir buscando essa região como ele abriu hoje, né? Buscando o fair value gap para dar essa compra, essa continuidade. Assim como ele pode abrir rompendo com o corpo
Então, daqui mesmo, se ele deixa fair value gaps consideráveis, as compras se darão a partir do momento em que ele respeitar aqui mesmo, aqui no topo, tá, pessoal? Não tem dessa não, se respeita, vai embora. Mas nós temos, portanto, esse fair value gap aqui e o fair value gap, né? Temos esse fair value gap, aqui já a gente já pode considerar, né, uma região que ele pode bater e jogar o preço também lá para cima. Vou dar um pouco aqui de cor. Então é isso, pessoal. Essa movimentação, essa possível movimentação, né? Que a expectativa são de continuidade, são de compras, né? De continuidade a favor do viés diário para amanhã, da forma que ele fechou, dando aí um indicativo de compras. Se romper com tudo aqui para baixo, aí são outros 500, ele vem buscar o quê? O PDL e também essa região aqui, né? A região de baixo. Por mais que ele tenha feito esse sweep, né? A gente sabe que tem liquidez, mas a minha expectativa são de compras para que o preço possa vir buscar o PDH e essas linhas vermelhas, tá? Principalmente essa que está bem próxima do preço. Bem aqui nós temos, aqui mesmo em 1 hora, a gente tem uma brecha aqui, outro fair value gap. E temos também esse aqui que segurou o preço, né? Ele precisa passar dessa barreira. Passando aqui, invalidando, aí ele pode buscar a máxima do semanal, ok? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se quiser fazer parte aí da minha sala do Discord, segunda, terça e quinta, das 10 às 11h30, lá no Discord. Não será mais aqui dentro do clube de membros, tá? Dentro do YouTube, devido a delay e tudo mais. Mas se quiser estudar junto comigo, aí 3 vezes na semana, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. E a gente pode, né, analisar juntos. Posso dar também em tempo real, né, indicando onde entrar, onde sair, né, da melhor forma possível dentro da metodologia SMC Sentir CRT, ok? Se gostou do vídeo, deixe o seu like e bons trades amanhã. Tchau, tchau e a gente se vê.